Flex. Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E vamos hoje estudar as palavras de Kardec sobre esse tema, que falou brevemente para logo entrarmos nas lições dos Espíritos, nas lições que a espiritualidade traz acerca da necessidade de sermos brandos, pacíficos diante das situações. Vamos daí colher as lições da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e resignação e, enfim, da cólera. Todos esses itens são tratados nesse capítulo 9, e nós vamos hoje analisar tanto o que Kardec disse, quanto o que os espíritos superiores trataram sobre esse tema, nas instruções dos espíritos. Dando início, então, ao estudo desse capítulo, vejamos o que Kardec tem a dizer sobre as injúrias e violências. Como vocês bem sabem, primeiramente, o Evangelho traz as passagens evangélicas sobre o tema e depois os comentários de Kardec e da espiritualidade. As passagens evangélicas são: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Vejamos então o que Kardec tem a dizer sobre essas passagens, especialmente essa última, que traz uma conduta que parece muitas vezes ser radical em relação à conduta dos indivíduos na Terra. Por essas máximas, Kardec inicia explicando: Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, essa é a primeira grande lição. Se é lei divina, todos esses sentimentos e virtudes, nós devemos buscar recolhê-los em nosso íntimo, em nosso coração. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, ao mesmo tempo que Jesus dá prevalência a bons sentimentos e virtudes, também condena sentimentos menos dignos, como a violência e a cólera. A expressão, portanto, raca entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E eles pronunciavam essa expressão cuspindo e virando para o lado a cabeça, numa expressão do mais alto desrespeito e desconsideração por outra pessoa. Kardec diz então que Jesus foi mais além, pois ameaçou com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Kardec então vai dizer que essas expressões devem ser tomadas de acordo com as intenções da época. Por quê? Parece meio radical dizer que a pessoa vai sofrer eternamente porque chamou outro de louco. Mas Kardec diz que nessa situação, como em todas as outras do Evangelho, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, logicamente, que não é o fato somente de chamar alguém de louco, mas a energia que se carrega naquela expressão quando é direcionado para alguém. Em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade
que mereça tão severa reprovação? Por que será que Jesus reprovou de forma tão veemente o fato de chamar alguém de louco ou usar da expressão raca para o povo da época? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então vejam que Jesus buscava combater todo sentimento contrário à lei de amor e caridade. Por isso, ele foi tão veemente em condenar expressões que diminuem o outro, que apresentam uma violência contra o outro. Especialmente no mundo em que vivemos atualmente, em que pela internet as pessoas se ofendem gratuitamente e a todo momento. Jesus reprovou, portanto, esses sentimentos contrários à lei de amor e caridade. Contrários. Devendo presidir entre os homens as relações de concórdia e união. É um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade, esses sentimentos. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então Kardec explica por que Jesus tratou de uma forma tão veemente, condenando essa prática de humilhação contra o outro, violência, palavras ofensivas, porque fere o segundo maior mandamento. O primeiro sendo, portanto, para com Deus, o segundo, a lei de caridade para com o próximo. Todo cristão precisa, pois, expurgar do seu coração qualquer sentimento menos digno de violência, de humilhação para com o outro, de palavras menos dignas, xingamentos, palavrões, enfim. É dever de todo cristão. Kardec então prossegue. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Então vejam que pergunta interessante de Kardec. Por que Jesus está prometendo o mundo, a terra, para os brandos e pacíficos, já que ele havia dito que as nossas recompensas estão no céu e que nós devíamos renunciar aos bens da terra? Uma pergunta muito inteligente de Kardec. Vejamos a resposta. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, precisa dos bens da terra para viver. Então Jesus recomenda que nós não devemos dar valor maior aos bens da terra do que aos bens do céu, mas não menosprezar totalmente os bens da terra. Isso a gente já explicou, a gente já aprende quando estuda essa passagem do Cristo, que fala dos bens do céu, do reino dos céus. Em nenhum momento ele manda a gente desprezar o nosso corpo físico, desprezar as nossas possibilidades financeiras. Pelo contrário, devemos utilizar o dinheiro, a influência, o poder para diminuir dores, para angariar virtudes, para praticar a caridade. Não é menosprezar os bens da terra, é colocar os bens do espírito acima dos bens terrenos. Por aquelas palavras, quis dizer Jesus que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E isso a gente pode atestar aqui na terra, não é? Os violentos, os que detêm maior influência política, poder e força, são os que dominam os bens da terra, prejudicando os brandos e pacíficos. Essa é uma realidade do nosso planeta. Os brandos e pacíficos geralmente são humilhados, colocados em segundo plano, né? E são priorizados os violentos. Essa é a realidade desse mundo. Por isso que muitas vezes vai faltar o necessário para os brandos e pacíficos, enquanto que para os violentos eles têm até mesmo o supérfluo. Jesus então promete que essa justiça nos será feita,
assim na terra como no céu, porque seremos chamados filhos de Deus. Então, os brandos e pacíficos receberão a justiça por terem sido humilhados aqui, por terem sido colocados em segundo plano pelos violentos, enquanto que eles também responderão por essas atitudes. E quando isso ocorrerá? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade. A partir de então deixará de existir o egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, não serão mais esmagados pelo forte e pelo violento. Essa é uma realidade de um mundo regenerado, de um mundo que se seguirá a esse mundo atual. O mundo então em que a justiça reinará, que o fraco, que o oprimido não será explorado, o pacífico não será violentado, esmagado pelo forte ou pelo violento. O cenário atual é diverso. O violento, o forte, esmaga o fraco e o pacífico. Mas essa realidade se alterará. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, com a separação do joio e do trigo, nesse momento de transição planetária em que vivemos, os maus serão afastados. Os brandos e pacíficos, portanto, herdarão a terra, uma terra pacificada, uma terra mais justa, em que a violência não reinará, o mal não reinará. Essa é a promessa do Cristo. E pelo Espiritismo nós aprendemos que isso se dá com o tempo, e que é chegado esse tempo da regeneração do planeta, da transição planetária, do expurgo dos maus para planetas inferiores, enquanto que nós, muitas vezes que já desejamos o bem, que ainda temos muitas falhas e muitos defeitos, porém não usamos mais da violência, não praticamos mais a maldade, herdaremos a terra. Vejamos agora o que os Espíritos têm a dizer sobre esse tema. O primeiro deles intitulou a mensagem A Afabilidade e a Doçura, dizendo: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, o amor ao próximo se manifesta por meio da afabilidade e da doçura. Falar de forma gentil, ser doce com o próximo, sem mau humor, sem violência, sem palavras ríspidas. Essa é a manifestação do amor ao próximo. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. As aparências, portanto, enganam. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz destas qualidades. Então, um homem educado, ele pode ser doce e afável, mas nem por isso significa que ele já exerce o amor ao próximo. Porque muitos vão ser doces e afáveis, mas pelas costas são pessoas maledicentes. Então, a pessoa educada pode apresentar afabilidade e doçura, mas nem sempre o seu perfil moral acompanhará essa doçura e essa afabilidade. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Olha que expressão forte. Quantos não fingem ser bons? Quantos não exercem uma bondade falsa, aparente, que só está, portanto, no exterior como uma máscara, enquanto que por dentro traz deformidades? São os fariseus que Jesus se reportou chamando de túmulos caiados de branco, por fora límpidos, harmoniosos, por dentro cheios de podridão. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Olha só, quantos no mundo, e aí que sirva de alerta para nós próprios. Analisemos se nós não somos assim,
brandos enquanto ninguém pisar no nosso dedo, no nosso calo, pacíficos desde que ninguém nos desafie, nos violente, nos ofenda. Quantos são assim? Será que nós também não somos assim? Pacíficos enquanto está tudo bem, brandos enquanto todos nos obedecem? Mas e no momento do desafio, do obstáculo, no momento da contrariedade? Como que nós respondemos à contrariedade? Será que somos realmente brandos e pacíficos? Quantos têm a língua de ouro quando falam pela frente, mas se transforma num dardo peçonhento quando estão por detrás? A maledicência. Quantos falam mal pelas costas? Trazem doçura, trazem afabilidade na frente da pessoa, mas por detrás tem a língua como um dardo peçonhento. Então vejam que palavras fortes desse Espírito quando trouxe essa mensagem sobre a real afabilidade e doçura. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Olha que expressão muito forte e importante. Quantos no mundo são belos por fora exteriormente, benignos, bondosos, afáveis, doces no exterior, mas dentro de casa são tiranos domésticos. Fazem sua família e seus empregados sofrerem. Por quê? Porque lá fora eles se constrangem a ser bons, a dar uma aparência de bondade. Dentro de casa, como eles não precisam da máscara, eles são quem realmente são, tiranos. Então essa passagem dá uma imagem muito forte de uma realidade de muitos homens. Como são constrangidos a fazer o bem na rua, porque se preocupam com sua aparência, com sua reputação, dentro de casa se revelam tiranos, porque não precisam mais se constranger perante sua família e seus subordinados. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. São aqueles valentões que na rua tratam os outros bem, porque os outros colocariam ele no lugar dele, se ele ousasse querer mandar, querer ser um déspota. Mas dentro de casa, colocam os seus subordinados e seus familiares numa posição de total humilhação, porque na rua eles não podem fazer com estranhos. Esses indivíduos, então, gostam de ser temidos, mas também são odiados. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem perceber que poderia também acrescentar: e sou detestado. Façamos então a reflexão, não é? Para que nós não sejamos esses, que na rua nos apresentamos bondosos e pacíficos e dentro de casa somos tiranos, somos pessoas impacientes, encolerizadas, que menosprezam os familiares ou colocam-os numa posição de total submissão. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. Então, se nós falamos no bem, se nós utilizamos de palavras doces, que o nosso coração também esteja cheio desse sentimento, senão a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Então, quem não traz uma afabilidade e doçura falsas são os mesmos fora de casa e dentro de casa. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então aquele que é doce, é afável,
tanto em casa quanto na rua, sabe que mesmo que engane os homens na rua, não poderia enganar a Deus, que conhece o íntimo de cada um, conhece a nossa intimidade. Essa linda mensagem, então, foi ditada por Lázaro, em Paris, no ano de 1861. Vejamos mais uma mensagem dos Espíritos, intitulada A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha que frase, não é? Quantas vezes nós já estudamos aqui sobre a importância da dor, da expiação, qual a função da dor, de nos elevar a Deus. Esse Espírito já começa a sua mensagem com uma frase que para muitos é polêmica. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Muitos vão pensar que Deus é esse que envia dor para aqueles que acreditam nele, para aqueles que buscam segui-lo. É porque quem realmente conhece a função da dor, a necessidade dela nesse mundo e, especialmente, por conta da nossa consciência de culpa que carregamos, entende que a dor, de fato, é uma bênção. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. E de novo eu repito aqui, como sempre faço, o espírita não endeusa a dor. Nós não buscamos o sofrimento, nós compreendemos a função do sofrer. Nós não somos masoquistas, queremos sentir dor, não é isso. É que a espiritualidade nos traz o real sentido, a real função da dor, necessária para este mundo, como estudamos na passagem em que o escândalo é necessário. Porém, o bem sofrer é que nos eleva, conforme já estudamos também aqui. Sede, portanto, pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A paciência é uma caridade. Ter paciência com uma pessoa que é difícil, ter paciência com um parente, com um estranho que nos aborda na rua, com um colega de trabalho difícil de lidar. Paciência também é caridade. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras caridades há, porém, muito mais penosas e, consequentemente, muito mais meritória. Que caridade é essa? A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha que mensagem! A maior caridade, acima da caridade material, é a caridade de perdoar aqueles que nos fazem sofrer. Aqueles que Deus colocou em nossas vidas, em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer, para colocar nossa paciência à prova. Por isso vão dizer, é muito fácil amar o amigo, amar quem nos quer bem, amar quem nos faz bem. É muito fácil, não há um grande mérito nisso. Grande mérito há em amar o inimigo, aquele que nos tem por inimigo, aquele que nos persegue. E vale a ressalva, não significa que nós devemos buscar a pessoa que nos quer mal, no sentido de deixar que ela nos humilhe, a ponto de nos perturbar ou até mesmo nos assassinar em última instância. Significa perdoar quem nos ofende na nossa vivência do cotidiano, naquele mal que nós não podemos evitar. Porque já falamos aqui também, temos o dever de evitar todo o mal possível. Porém, o mal que não podemos evitar, devemos ter resignação, aceitar a vontade do Pai. Portanto, o mal que não podemos evitar, consubstanciado na pessoa que nos faz o mal e que testa a nossa paciência, é um dever da caridade perdoá-lo. Porque Deus colocou esse indivíduo em nosso caminho para exercitar a paciência, consequentemente praticar a caridade e vencer
as nossas más inclinações. Esse espírito então vai dizer: a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então esse parágrafo também é muito profundo. O Espírito divide a sua experiência da terra. Ele diz: eu sei que a vida aí na terra é difícil. Eu sei disso. Eu sei que durante a vida, vários nadas são pequenas alfinetadas que acabam por ferir. Eu sei como é. Porém, se vocês encarnados perceberem os deveres que precisam cumprir, perceberem as consolações, as compensações que Deus manda, vocês reconhecerão que recebem muito mais bênçãos do que sofrimentos. E de fato, se nós refletirmos sobre a quantidade de bênçãos que recebemos, quando acordamos todos os dias, quando temos o alimento na nossa mesa, quando temos uma família, quando temos possibilidades financeiras diversas, nós percebemos que existem muito mais bênçãos do que sofrimentos e tristezas. Quando mudamos então esse pensamento para reconhecer as bênçãos do alto, o fardo parece menos pesado. Porque quando nós olhamos para o alto, ao invés de curvarmos a fronte para o chão, o fardo fica mais leve. Ele então dá uma mensagem de coragem para todos nós. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Finaliza a mensagem, então, com mais um parágrafo belíssimo. Nos momentos de dor e sofrimento, olhemos para a postura do Cristo. Ele sofreu muito mais do que nós e ele não tinha nada para se penitenciar. Ele não tinha nenhuma dívida do passado. Ele já era um espírito perfeito. Nós, no entanto, temos muito a pagar pelas dívidas que amealhamos nas nossas existências anteriores. Mas mesmo assim, Jesus, não tendo nada a pagar, deu o exemplo, renunciou e sofreu muito mais do que nós. Portanto, nós que temos muito a pagar por conta das dívidas do passado, aceitemos as expiações como fortalecimento para o futuro, como expiação do passado, a fim de nos reequilibrarmos perante a lei divina, a fim de termos paz de consciência. Tenhamos, portanto, paciência, sejamos cristãos verdadeiros, porque a paciência, como dito pela entidade, é também uma forma de caridade. Essa mensagem foi dada por um espírito que assinou como um espírito amigo, em Rav 1862. Passemos agora para a análise de mais uma mensagem, intitulada Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então veja só, primeira lição dessa mensagem: em toda a doutrina do Cristo há a obediência e a resignação. Essas duas virtudes estão em todas as lições do Cristo. Por quê? Porque a obediência e a resignação têm por companheiras a doçura. Apesar dos homens confundirem a doçura, a obediência e a resignação com a negação do sentimento e da vontade. As pessoas acham, eu tenho que obedecer o outro, então eu tenho que anular a minha vontade.
Eu tenho que negar meu sentimento, aceitando tudo que me impõe? Vejam que esse espírito já coloca. As pessoas confundem o que é realmente obediência e resignação. Vamos ver então a explicação dele. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha só. Obedecer é consentir com a razão. Resignar-se é consentir com o coração, com o sentimento. Porque a obediência é natural ao planeta, à vivência da Terra, em que nós devemos obedecer muitas vezes às autoridades, aos desígnios de Deus. E a resignação é aceitar essa vontade divina sem revolta. Forças ativas, resignação e consentimento são forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Quem é, portanto, racional na obediência e tem no coração a resignação, carrega o fardo que a revolta deixa cair. Quando o indivíduo se revolta, ele não aceita carregar o fardo que Deus colocou nas costas dele. E aí, somente quando ele for resignado, se arrepender da sua revolta, expiar, se arrepender e voltar a carregar esse fardo, é que ele terá a resignação e a paciência como formas de obedecer à vontade de Deus. O pusilânime não pode ser resignado. Ou seja, aquele criminoso, aquele que não aceita a vontade do Pai, ele não é resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Vejam que o Espírito está destacando que para nós colhermos os frutos das expiações, os frutos das situações difíceis em que nós vencemos pela paciência e pela caridade, precisamos desenvolver a obediência e a resignação, porque o revoltado ele não é resignado e o orgulhoso e o egoísta não é obediente. Ele se revolta contra Deus, se revolta contra as vicissitudes da existência, os obstáculos, não aceita os obstáculos e aí se revolta. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Jesus veio num tempo em que as pessoas destacavam a matéria, evitavam a paciência, a resignação, a obediência. Então ele veio carregado dessas virtudes, paciente, bondoso, doce nas suas palavras, sem nenhuma revolta contra Deus, pelo contrário. Então Jesus foi a encarnação dessas virtudes, enquanto que a sociedade que ele viveu desprezava essas virtudes. Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia, morria nos desfalecimentos da corrupção. A corrupção tinha chegado no ápice da sociedade romana, o menosprezo pelas virtudes. Jesus veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. As lições de Jesus, de fato, foram essas: renunciar aos bens do mundo, renunciar aos prazeres da carne que nos levam ao poço, à degradação moral, sacrificar as nossas vontades e nossas paixões menos dignas, renunciando à carne. Essas foram as lições do Cristo, muito difíceis de serem seguidas, mas que hoje, até hoje, são cobradas de nós. E muitos que não aceitam Jesus como Messias vão desprezar essa mensagem, vão preferir a materialidade. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tende salvar ou perder. Cada sociedade, cada época é marcada pela virtude ou pelo vício. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. De fato, a nossa sociedade é avançada intelectualmente na ciência, na tecnologia. E o seu vício é a indiferença moral.
Então, enquanto nós, como sociedade, avançamos intelectualmente, deixamos de avançar na moral, na moralidade. Por isso vem o Espiritismo, como consolador prometido pelo Cristo, para resgatar esses sentimentos, essas virtudes morais nos homens. Muitos espíritas ou estudiosos vão focar somente na parte científica do Espiritismo, menosprezando o sentimento e a moral, o que é um engano terrível. Devemos priorizar a moral espírita cristã, o sentimento, a virtude, sem menosprezar o estudo, o intelecto, mas priorizar o sentimento. Então, o mal da nossa geração é priorizar o intelecto e desprezar a moralidade. Essa entidade então vai dizer: digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que, quando ele diferencia a virtude do vício e coloca que nossa sociedade tem por virtude o intelecto e o vício a indiferença moral, é que o gênio, aquele que eleva o seu pensamento na genialidade, ele vai perceber horizontes que a grande maioria despreza, não percebe. Por isso que a atividade é quando a multidão, a maioria, percebe, através do esforço próprio, as conquistas e elevações intelectuais de uma época. Então é característica do nosso mundo que só os gênios, algumas exceções, se elevem, enquanto que a multidão persiste na preguiça intelectual. Haverá avanço, portanto, haverá atividade quando toda a sociedade avançar intelectualmente também. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Olha só o conselho dele. Submetam vocês aí na terra à impulsão que nós aqui demos aos seus espíritos, que nós estamos aconselhando aos seus espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. A nossa geração, de fato, é marcada pelo progresso, pelo avanço tecnológico e intelectual. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, que não quer estudar, que é preguiçoso, que é ocioso, ai dele. Porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Olha só, essa entidade que forma aí um núcleo de mentores da humanidade está dizendo que aquele que é preguiçoso, aquele que é ocioso, aquele que não quer marchar, vai sofrer uma dupla ação, freio e espora, como se fosse realmente um animal aí sendo direcionado para frente. Quando abusa, vai ser colocado um freio nesse indivíduo. Quando ele empaca, vai ser estimulado pela espora para andar. Então essa entidade está dizendo, o espírito rebelde, o espírito ocioso, preguiçoso, pela dinâmica das reencarnações, vai sofrer limitações como freio e expiações como espora para que avance, como estímulo ao seu avanço. Não adianta ser rebelde, não adianta negar a evolução. Todos um dia avançarão também. Os teimosos terão de avançar com essas duas ações, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Toda resistência orgulhosa será vencida um dia. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Escuta agora, não seja teimoso, não seja rebelde, seja brando, aceite a ideia cristã, a ideia evangélica, no sentido de moralidade. Não estou dizendo aqui que é para aceitar tudo que a espiritualidade ensina, ou que muitas vezes a igreja prega de uma forma dogmática.
Estou dizendo que a mensagem realmente cristã, de caridade, de pacificação, de bondade, nós devemos aceitar essa ideia e colocá-la em prática desde já, para evitar a rebeldia, para evitar reencarnações dolorosas. Aqueles que são brandos são dóceis aos ensinos dos bons espíritos. Sejamos, pois, dóceis às lições de Jesus e dessas entidades. Essa mensagem foi ditada por Lázaro em Paris no ano de 1863. Passemos então, nesses últimos 15 minutos de live, de estudo, ao tema cólera, que é uma energia, um sentimento muito cultivado em nossa sociedade. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Então, olha só, esse espírito, ao falar da cólera, já começa falando do orgulho, porque a cólera é filha do orgulho. Quem é orgulhoso se encoleriza, porque se julga mais que os outros. O orgulhoso acha que tem inúmeras virtudes que na verdade não tem. Então ele se julga muito mais elevado do que ele realmente é. Então o primeiro sentimento que o Espírito aborda é do orgulho. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Então o orgulho também induz o indivíduo a não suportar uma comparação. Ele não quer ser igual a ninguém. Ele está acima dos outros. O orgulho vos leva a considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. A menor comparação já irrita o orgulhoso, aborrece o orgulhoso. O que acontece então? Pergunta esse espírito. Entregai-vos à cólera. Então, o orgulhoso, quando é comparado a alguém que ele acha menos digno que ele, quando ele é colocado em igual condição aos demais que ele acha que é superior, ele se encoleriza. Ele se torna esse indivíduo raivoso, com orgulho ferido. A entidade então vai dizer: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. O conselho do Espírito, então, é: analise esses períodos de demência passageira que o encolerizado tem. A pessoa em cólera, a pessoa encolerizada, ela realmente apresenta uma demência passageira, porque ela perde a razão. Ela se torna violenta, explosiva, assemelhando esse indivíduo ao bruto, fazendo-lhe perder o sangue frio e a razão. Pesquisa, então, a origem desse mal e sempre se deparará com orgulho ferido. Quase sempre. Orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. O que faz o indivíduo ficar encolerizado, ignorar os conselhos dos espíritos dóceis e calmos? O orgulho ferido por uma contradição. Tudo que contraria o encolerizado é motivo para ele explodir. Se as coisas não são tocadas do jeito dele, ele explode. Esse é o encolerizado. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, ou seja, bobas, infantis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então o Espírito está aqui descrevendo a característica do orgulhoso, do encolerizado. Ele acha que todo mundo deve se dobrar à sua vontade. E muitas vezes ele fica impaciente por coisas bobas, por coisas infantis. E aí acha que todos devem se dobrar à sua vontade. Essa é a postura do orgulhoso. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. O homem colérico se atira a tudo.
A natureza bruta, então ele vai dar um murro numa planta, vai jogar um vaso de planta, vai chutar um animal. Aos objetos inanimados, vai quebrar um vidro, uma caneta, um celular, vai jogar na parede. É assim que o encolerizado reage. Ele quebra os objetos porque não lhe obedecem. Então, quantas vezes vemos pessoas que ficam impacientes com o celular que trava e aí joga o celular no chão, quebra o celular? Isso é cólera. Isso é o orgulhoso que não aceita as dificuldades, obstáculos, muitas vezes pequenos, infantis, e aí explode, quebra objetos, se atira contra a natureza bruta. Ah, se nesses momentos ele pudesse observar-se a sangue frio. Ou ele teria medo de si próprio, ou se acharia bem ridículo. Filme alguém encolerizado e depois que ele está calmo, mostra essa imagem, ele vai ficar envergonhado. Ele vai ter medo dele mesmo. Porque de fato o encolerizado apresenta uma distorção total de comportamento, uma explosão que leva ao ridículo mesmo. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Se ele mesmo se acha ridículo ou tem medo da sua atitude, que sentimento será que ele faz os outros sentirem? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, se o colérico não quer vencer a impaciência, o orgulho, a cólera, por bem a si próprio, que ele pense, então, em como ele está se sujeitando aos demais. Que impressão ele está dando aos outros? Então, se ele não tem respeito por si mesmo, pense na piedade que as pessoas sentirão dele ao vê-lo naquela situação. Se o homem, portanto, ponderasse que a cólera a nada remedeia, ou seja, nada soluciona, a cólera não resolve nada. Muitos vão dizer, né? Isso só se resolveu porque eu fui grosso. Esse problema só foi resolvido porque eu ameacei, que eu gritei, que eu explodi. Mas é ilusão. Muitas vezes aquele problema seria solucionado de qualquer forma. Mas o encolerizado acha que as coisas só se resolvem quando ele explode. E é o contrário. De modo geral, só vai piorar a situação. Só vai gerar sentimentos, energias ruins para ele, inclusive para a sua própria saúde física. A cólera nada resolve. Pelo contrário, altera a sua saúde, compromete até a vida. O encolerizado então reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. A primeira vítima da cólera é o próprio indivíduo. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, ou seja, além de fazer mal a si próprio, além de não resolver nada, além de diminuir o tempo que fica aqui na Terra, porque a cólera faz você viver menos, tem outra questão que deve conter o homem colérico, a de que ele torna infelizes todos os que o cercam. Não há uma pessoa feliz que conviva com um colérico. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem ele mais ama? Então o encolerizado tem que pensar nisso. Eu tenho que deixar de ser nervosinho, encolerizado, porque eu faço infeliz quem me rodeia. Aqueles que eu mais amo, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, enfim, qualquer parente, fica infeliz com a minha cólera. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Então, que o encolerizado reflita nisso. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. A cólera não anula bons sentimentos que você porventura tenha, porém, impede que você faça o bem e pode levar à prática de muito mal, porque uma pessoa encolerizada está mais propícia a agredir, está mais propícia a cometer um crime, está mais propícia a violentar alguém. Porque está cheio de violência, cheio de energia inferior dentro de si. E isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar, ou seja,
esforçar-se para dominar a cólera, não explodir, não ficar encolerizado, nervoso. O espírita tem um dever ainda maior. É concitado a esse controle por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, para aquele que não é espírita ou cristão, ele deve deixar de ser encolerizado para o seu próprio bem, para o bem da sua saúde, por não resolver nada, por tornar seus parentes infelizes. O espírita, além disso tudo, ele também deve deixar de ser encolerizado, porque a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa mensagem foi ditada por um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Vamos então à última mensagem das instruções dos Espíritos, finalizando esse capítulo. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Essa frase inicial tem um conteúdo vastíssimo. Olha só o que ele está dizendo. Muitas pessoas têm uma ideia falsa de que não dá para mudar a própria natureza. Ou seja, muitas pessoas vão dizer: eu não consigo mudar, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, eu falo o que tem que falar, eu sou às vezes grosseiro, é o meu jeito. Não dá para mudar, essa é minha natureza. Essa entidade está dizendo, essa é uma ideia falsa. Você pode sim mudar essa sua natureza. É possível reformá-la. Muitos vão achar que estão dispensados desse serviço de autorreforma, de correção dos seus defeitos. Ou então a pessoa acha, mas vai dar muito trabalho. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Ou seja, eu explodo, eu tenho pavio curto. Eu realmente fico nervoso com qualquer coisa. E a pessoa não faz nada para mudar. Acha que ele é assim, que vai morrer assim, que não tem que mudar. Então, o indivíduo que geralmente é mais propenso a encolerizar-se, quase sempre desculpa ser assim por causa do seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus. Se ele diz, essa é da minha natureza, meu corpo que é assim, meu cérebro que é assim, ele está pondo a culpa em Deus e não nele próprio. Ele é nervosinho, ele é encolerizado porque o seu coração, o seu espírito é assim. Não é porque o seu corpo é assim. Você não nasceu com um pavio curto porque Deus te fez assim. Você é uma pessoa orgulhosa, precisa lidar com orgulho e não encolerizar-se. Em vez de se confessar culpado, portanto, culpa o seu corpo, acusando Deus de suas próprias faltas. A cólera é ainda uma consequência do orgulho, como a gente já viu, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Então ele está dizendo, realmente existem temperamentos mais violentos que outros, como também existem músculos mais propícios para a força do que outros. Porém, não acrediteis que aí resida a causa primordial da cólera. A causa da cólera não está no seu temperamento, que você nasceu por conta da sua genética. Um espírito pacífico, mesmo num corpo forte, num corpo bruto, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo magro, fraco, não será brando, será nervoso, será encolerizado. Então, o temperamento está no espírito, não no corpo. Um espírito violento num corpo frágil será violento. Um espírito pacífico num corpo bruto será calmo. Somente a violência tomará outro caráter.
não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então ele está dizendo que num corpo esquálido, a cólera ficará reduzida. E no espírito encolerizado, num corpo bruto, a sua cólera será expandida. O corpo não dá cólera àquele que não na tem. Ou seja, quem não tem cólera não receberá cólera pelo corpo físico. Do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Não tem dúvida nisso. Nós que renascemos com o nosso conjunto de virtudes ou de vícios. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Se não fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade de cada um? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito. Então, se o corpo está deformado, o espírito não consegue colocar ele perfeito. Mas, nas propriedades do espírito, nós conseguimos alterar, que é o sentimento, as virtudes e os vícios também. Nós podemos modificar o estado do nosso espírito, por mais que não possamos modificar o nosso corpo, quando deformado, por exemplo. Basta vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Então ele pergunta para os espíritas: vocês já sabem que pelo poder da vontade, pela força da vontade, podem-se operar transformações milagrosas, miraculosas. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Não adianta colocar desculpa nos outros, no próprio corpo, na vida que recebeu de Deus. Os seus vícios e seus problemas são responsabilidades suas, tanto de vencê-los, quanto de lidar com eles por conta dos erros no passado. Portanto, o homem que se conserva vicioso é porque quer permanecer vicioso. Aquele que quer corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então basta querer. A nossa vontade que ditará. Essa mensagem foi ditada por Hahnemann em Paris, 1863. Finalizamos, então, em apenas um estudo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Passamos aí pela descrição das injúrias e violências, pelas instruções dos espíritos e aprendemos muito sobre a necessidade de buscarmos esse vencer dos nossos vícios, principalmente da cólera, para sermos resignados, para sermos pacíficos, obedientes e doces, afáveis para com o próximo, não somente na rua, mas também dentro de casa. Essa foi uma lição muito forte de hoje, que Deus consegue ver o que há em nosso íntimo, não adianta ocultar ou tentar esconder quando somos, através de nossas máscaras no exterior, bondosos e afáveis, e dentro de casa, tiranos domésticos. Reflitamos, portanto, sobre as lições do estudo de hoje e, domingo que vem, prosseguiremos com o capítulo 10 dessa obra, passando depois por todas as obras de Allan Kardec, o chamado Pentateuco Kardeciano, para compreendermos as bases do Espiritismo. E durante a semana, estudarmos diversas obras complementares da doutrina, como a que estamos estudando agora de André Luiz, Os Mensageiros. Agradeço a presença de todos que acompanham nossos estudos e possamos então orar, pedindo à espiritualidade amiga que abençoe a nossa intenção de aprender, que abençoe a nossa intenção de mudar, de vencer nossas más tendências, de não sermos mais encolerizados, de buscarmos a reflexão, a afabilidade e a doçura no trato com os nossos irmãos, no trato com os nossos familiares. Que possamos, portanto, aprender essas lições semanais do Evangelho, a fim de colocarmos em prática em nossas vidas e realizarmos a reforma íntima tão necessária.
recebendo dessa forma o envolvimento dos amigos espirituais e, especialmente, o merecimento de permanecermos aqui na Terra para herdarmos um mundo pacificado e também evitarmos a expulsão para planetas inferiores. Muito obrigado, amigo Jesus, e aguardamos diariamente as tuas bênçãos através da nossa resignação e da nossa conduta no bem, dando graças ao Pai pelas inúmeras bênçãos e misericórdias recebidas todos os dias em nossas vidas. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre, e que esse estudo e essa mensagem possa chegar aos irmãos que desconhecem a palavra do Senhor por teimosia, por revolta, por ingratidão ou por ignorância e ociosidade, a fim de que eles também possam converter-se a esse evangelho, a essa doutrina e mudarem as suas existências na caminhada na direção do Pai. Graças a Deus, que assim seja, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.